Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre os estádios de deformação. Estádios que podem ser entendidos como estágios, tá? O nome é dado como estádios de deformação, mas também pode utilizar a palavra estágios de deformação, tá ok? Esses estágios, eles marcam fases de um elemento sob a ação de um carregamento, etapas que vão desde uma carga zero até a carga de ruptura. E aí eu quero que você não confunda estádios de deformação com domínios de deformação, que os domínios já se encontram no estado limite último. Então, vamos entender aqui os estádios para que você consiga entender na sequência os domínios. Começando com os estádios de deformação. Nós temos basicamente 3 estádios de deformação. E eles vão desde um esforço, como eu disse, do zero até a ruptura do nosso elemento de concreto. Esses estágios, eles marcam diferentes comportamentos da seção transversal durante as etapas de carregamento. Então perceba que se nós temos um ensaio de flexão a 4 pontos, né, aqui nós estamos com as reações de apoio e 2 cargas aplicadas, nós temos um trecho onde há flexão pura, onde não há esforço cortante. Caso houvesse, nós estaremos diante de flexão simples. Muito menos há o que nós chamamos de esforço axial, tração ou compressão. Daí, se houvesse flexão, momento fletor mais tração ou compressão, estaremos diante de flexão composta, né? Onde nós temos flexocompressão ou flexotração. Aqui não. Flexão pura. Estamos somente com o momento fletor nesse trecho central, nesse terço central da viga. Vamos pegar essa parte para analisar. À medida que nós aumentamos o carregamento, o que é que acontece com a minha seção transversal? No início, no estágio 1, nós temos toda a seção transversal trabalhando, parte dela comprimida, parte dela tracionada. Então, o concreto no estágio 1 colabora na tração. Estágio 2, o que acontece é que o concreto ele começa a se fissurar. E o concreto fissurado, ele não é considerado, então ele não mais colabora na tração. Fica a critério, então, das armaduras ser responsável pela tração, por resistir ao esforço de tração. Veja que o concreto resiste apenas à compressão e ainda mantém uma relação linear, onde tensão e deformação são proporcionais. Entramos no estágio 3. O estágio 3, o concreto ele é esmagado, ele atinge a sua capacidade última de resistência. Então ele atinge o máximo de tensão admitida. Então, quer dizer que no estágio 3 nós temos a configuração de um estado limite último. E o que é que nós temos nos estádios 1 e 2? Nós temos o que nós vamos chamar de estados limites de serviço, também chamados estados limites de utilização. Então, os estádios 1, 2 e 3 são todas as etapas durante o carregamento que uma seção transversal pode ser ou estar submetida. Nos estádios 1 e 2, como eu disse, eles estão mais relacionados ao estado limite de serviço, né? E, por último, o estágio 3 é que configura a ruptura, o estado limite último, onde nós vamos dimensionar também nossas peças. E aí sim, no domínio de deformação, nós vamos ver na sequência, os domínios estão dentro do estágio 3, tá ok? Estágio 1 e 2, estado limite de serviço, estágio 3, estado limite último, onde serão determinados para dimensionamento um dos domínios de deformação ditos, explicados em uma outra oportunidade. Vamos nos atentar aqui ao diagrama de tensão-deformação do concreto trazido pela NBR 6118. Essa aqui, inclusive, é a versão de 2014, onde nós podemos atualizar para a versão de 2023, simplesmente com um coeficiente que é o coeficiente de fragilidade. A norma atual ela traz para nós o mesmo diagrama, mas introduz um coeficiente novo,
um ΔC, que não vai mudar o nosso raciocínio. Por quê? Porque ele é igual a 1 para concretos de até 40 MPa. Está dentro da nossa faixa de trabalho. Além disso, de estar dentro da faixa de trabalho, esse coeficiente igual a 1 para concretos até 40 MPa, nós temos uma outra observação aqui para o nosso limite de resistência do concreto. Perceba que na deformação, ela vai de εC2, 2 por 1000 para concretos do grupo 1 até C50, ou seja, até 50 MPa, quando nós temos o início, marca-se ali, o início do escoamento da seção. E 3,5 por 1000 nós temos o esmagamento da seção adotado quando as peças estão fletidas. Nós vamos ver um pouco disso mais para frente. 2 por 1000 e 3,5 por 1000 são os valores de referência que você vai ver em prova. Pode variar? Pode, para concretos acima de C50, C55, até C90. Tem normas agora, inclusive, já trazem concretos com resistência de 100 MPa ou superior. Mas nós estamos falando que para a prova temos um marco de 2,5 e 3,5 por 1000. Sendo a tensão máxima do concreto 0,85 de FCD. FCD é a resistência característica dividida pelo coeficiente de minoração das resistências, efeitos que nós falaremos na sequência das aulas. O 0,85 advém do efeito Rush, que é o efeito da carga de longa duração. Vamos ver que, de fato, nós temos para cargas de curta duração uma resistência maior. E, na real, o que nós temos no nosso dia a dia das estruturas são cargas de longa duração. Então, nós utilizamos esse coeficiente. Ou seja, além de diminuir, minorar o nosso FCK por um γC, nós ainda introduzimos no concreto um coeficiente adicional de 0,85, que busca aí, representar um coeficiente adicional ligado à resistência do concreto para cargas de longa duração. De onde vem esse 0,85? Embora ele leve o nome de efeito Rush, a carga de longa duração estudada por Rush, basicamente introduziu ou trouxe para nós que cargas de longa duração, para efeito de serem consideradas, nós utilizamos um coeficiente de 0,75. Ou seja, as cargas dos ensaios são imediatas e é onde a gente obtém as respostas, onde a gente obtém esses diagramas. Mas para considerar o efeito de cargas longas, por longos períodos, utiliza-se esse coeficiente 0,75. Mas existe um ganho de resistência de até 20% em média para concretos, uma vez que nós ensaiamos concretos aos 28 dias, mas a verdade é que ele continua a adquirir resistência ao longo da idade, o C3S ali, C2S, efeitos compostos hidratados do cimento que continuam ganhando, dando resistência aos nossos concretos. E por último, um outro coeficiente de erros de ensaio que advém de um eventual descalibramento da prensa, uma irregularidade na superfície do corpo de prova, dentre outros. Isso tudo aliado em um único, traduzido em um único coeficiente, representa para nós algo em torno de 0,85. E ficou esses efeitos, esse 0,85 pro concreto, diferente do aço, por exemplo, do concreto armado, que só ganha um coeficiente de minoração, o seu γS, o concreto, além de ganhar o seu γC, que é um coeficiente de minoração das resistências, ele leva esse coeficiente adicional, dada carga de longa duração, ganhos de resistência e eventuais erros de ensaio. Daí esse 0,85 que você vai ver ao longo de todas as aulas que envolverem dimensionamento e diagrama tensão-deformação para estruturas de concreto. Então, a única novidade que a NBR 6118 de 2023 trouxe para nós é o coeficiente de fragilidade, embora se mantenha com valor unitário, e isso não altera o raciocínio aqui para as questões de concurso, uma vez que o número não muda, 0,85 de FCD. Numa representação agora da evolução do carregamento,
o que eu consigo ver aqui nos estádios de deformação, quando eu tenho o estádio 1, o concreto não está fissurado, portanto, na compressão ele resiste e na tração também. Então, aqui na tração ele trabalha assim como o aço aqui, o RST do aço, ou seja, a reação aqui no aço tracionado e aqui do concreto. Concreto não fissurado e veja, o comportamento não das deformações, porque isso daqui são as deformações, mas o comportamento das tensões é elástico linear. Ele tem a mesma característica da deformação, ele é retilíneo, ou eu posso dizer que as tensões são proporcionais às deformações, eu utilizo o módulo de elasticidade, é válida a lei de Hooke no estádio 1. Passo para o estádio 2, o que acontece é que o concreto se mantém comprimido com a proporcionalidade de tensão e deformação. Nós estamos vendo um diagrama elástico linear no concreto, só que a região tracionada já não mais contribui. Então aqui nós temos a figura somente da armadura tracionada resistindo a este momento, ou seja, despreza-se a resistência do concreto tracionado, ele está fissurado e nós temos só o aço resistindo à tração. E o estádio 3, Guilherme? Você me pergunta. O estádio 3, como eu disse, é o estádio onde o concreto atinge sua resistência à compressão. Então ele já havia há muito tempo atrás deixado de colaborar com a tração, mas ele estava ali presente, sólido e resistindo satisfatoriamente à compressão. Acontece que agora, nesse estádio 3, o concreto também, ainda que comprimido, vem a atingir o seu esmagamento. Então no estádio 3 é a fase de colapso estrutural, esmagamento do concreto comprimido, comportamento não linear, olha só. A deformação continua, a seção continua se deformando, mas agora eu estou num patamar onde as tensões não são mais proporcionais. Nós já atingimos deformações plásticas no nosso concreto, então tem um comportamento não linear. E é aí, nesse estádio 3, que se dimensiona as peças para estado limite último. Beleza? Uma observação importante. O estádio 1, nós temos 3 estágios, 1, 2 e 3. Concreto não fissurado, concreto fissurado e concreto esmagado ali no estádio 3, né, no estado limite último. Só que essa fase 1, perceba que antes de surgir a primeira fissura no concreto tracionado, ele tem que plastificar. Então, alguns autores dividem o estádio 1 em 2 regiões. 1A, onde é o nosso tradicional estádio 1, concreto colaborando tanto na compressão quanto na tração, num diagrama onde as tensões são proporcionais às deformações. Estádio 1B, onde o concreto começa a ter um comportamento não linear. Então o diagrama, antes dele entrar em ruptura na tração, ele tem uma fase que ele se comporta de maneira não linear. É o início da fissuração. Veja que, na maioria das vezes, os autores desprezam essa região e simplesmente consideram ou o concreto resistindo ou ele não mais resistindo. Aqui esse tracejado significa que o concreto não contribui mais e quem contribui para a tração é o aço. E aí sim, na compressão, no estádio 3, o concreto vem a ser esmagado. Olha essa representação de uma viga habitual sob carregamento aqui no ensaio de 4 apoios. Veja que nós estamos aqui no início da fissuração desse trecho. Então esse trecho fissurado, ele não atingiu o colapso, ele nem sequer está próximo do colapso, né, vamos dizer assim. Está no estádio 2, o concreto não está mais contribuindo, mas ainda há o concreto comprimido contribuindo para a peça. E as laterais, veja, estão no estádio 1, tem um momento fletor ali reduzido, né? Veja que o diagrama era algo desse tipo aqui. Então, nessas faixas laterais, onde o momento não é tão alto, o concreto ainda nem fissurou, né? Ele não está, a princípio, fissurado. Pode ter ali fissura de retração e tudo mais, que são inerentes do concreto, mas não tem a fissura da flexão. Quando eu carrego um pouco mais, ele chega nesse estádio 2,
para uma faixa maior. Olha só, toda essa região já atingiu o estádio 2. E aí ele caminha, se eu aumento a carga, ele vai caminhando até o colapso. Basicamente, estado limite de serviço, estádio 1 e 2, fica ali entre estádio 1 e 2, parcialmente no 1, parcialmente no 2. Quando que isso começa? O que separa o estádio 1 do estádio 2? O momento de fissuração, que tem a sua expressão advinda da tensão. O que é a tensão lá na resistência dos materiais? My sobre I, né? M é o momento fletor, Y é a distância do centro de flexão ali, né? Da linha neutra até o bordo mais externo, tracionado, no caso desse, dividido pela inércia. Se a gente isola esse momento, fica tensão vezes IC dividido por Y. YT, que é a parte tracionada. Só que a nossa tensão nada mais é do que a resistência do concreto tracionada que nós estamos falando. IC é a inércia do concreto, YT é a distância até a fibra mais tracionada, a distância do CG até a fibra mais tracionada. Isso nada mais é que resistência dos materiais, só que a gente ganha um fator alfa que correlaciona a resistência à tração na flexão com a resistência à tração direta no concreto. Então isso aqui é a resistência à tração direta, isso daqui, multiplicado por esse coeficiente, é a resistência à tração na flexão do nosso concreto. E aí esse fator alfa vai depender se é uma seção retangular, uma seção T invertido, T duplo. Nós temos cada seção aí com um valor. A retangular, por exemplo, o alfa vale 1,5. Tá ok? E o FCT, que é a resistência à tração do concreto? Nós vamos ver que a norma traz algumas formas de calcular a resistência à tração do concreto. E aí eu utilizo uma dessas formas, FCTK, ou resistência à tração do concreto, característica inferior para estado limite de serviço de fissuração, e a resistência à tração média, quando eu estiver calculando ELS, ou seja, estado limite de serviço, para deformações excessivas. São minúcias que você não precisa se preocupar para resolver as provas, né? Na maioria das vezes você precisa entender o que seria esse momento de fissuração. E veja bem, aqui nós estamos diante de um diagrama que mostra para nós a evolução do momento fletor e a curvatura da seção, né? O giro da seção transversal, como nós vimos aqui ao longo essa evolução aqui, ó, esse giro da seção transversal. Deixa eu só tentar passar aqui para a gente voltar. Voltando. Olha, estádio 1, nós temos uma relação linear, deformação com o momento. Começou a fissurar, temos um momento de fissuração aqui que marca a entrada do estádio 2. E por último, quando a gente chega aqui em cima, o estádio 3, nós estamos num regime plástico, com concreto, inclusive indo ali à ruptura, né, no seu momento último. Então nós vamos sempre buscar para dimensionamento do estado limite último. 3, estádio 3, 1 e 2 para dimensionamento das estados limites de serviço. E olha que quando a gente considera um concreto fissurado e que a gente despreza a resistência à tração, nós estaremos diante dessa linha, dessa curva, né, essa reta que vem logo daqui da origem até o estádio 3. Então nós estamos desprezando toda uma região acima onde o concreto tracionado poderia colaborar. Então, vários dimensionamentos são feitos, inclusive no estado limite de serviço, desprezando a resistência à tração do concreto. E aí, tem vários trabalhos inclusive meu TCC foi sobre isso, sobre a consideração para flechas, a consideração para fissuração, momento de fissuração, considerar o concreto colaborando. Ele só não vai colaborar, e a norma aí fala que ele não de fato colabora, no estado limite último. Mas é muito simplório e antieconômico falar que o concreto tracionado não colabora para a resistência. Ele colabora no estádio 1 e 2. Ainda que fissurado no 2, tem partes íntegras em que ele vai colaborar. Então tem várias ciências por trás disso. Você, concurseiro, não precisa se preocupar. É só entender estádio 1, concreto não fissurado. Estádio 2, concreto fissurado, já não trabalha mais a tração. Estádio 3,
concreto esmagado, estando ali no estágio 2 e 3, somente o aço resistindo à tração. Vamos resolver questões para colocar de fato na prática o que nós precisamos para resolver as questões. Vamos tentar aplicar isso daqui agora. A respeito do processo de colapso de vigas sob tensões normais, pode se caracterizar como estágio elástico de uma viga de concreto armado na flexão normal simples. O estágio de número elástico, tensão proporcional à deformação. Onde nós temos isso? No estágio 1, um estado elástico. Lembre-se que no 2 o concreto ele já fissurou, então ele já atingiu a tração, uma fase plástica até fissurar de fato. Então aqui nós estamos falando do concreto no seu comportamento linear, elástico linear, onde são válidas as leis de Hooke e a lei de Hooke, da flexão. Então estágio 1, maravilha, um estado elástico. No dimensionamento dos elementos concretos, os estágios podem ser definidos com vários estágios de tensão pelo qual um elemento fletido passa, desde o carregamento inicial até a ruptura. O estágio de tensão onde se despreza a colaboração do concreto à tração é denominado estágio 2. Estágio 2, nós temos o concreto à tração sendo desprezado aqui já, só tem o aço resistindo. Estágio 1, A ou B, ele ainda colabora. Estágio 2 e 3, ele já não mais colabora. Aqui, obviamente, a banca deu como gabarito letra C, o estágio de tensão onde se despreza a colaboração. No 2, despreza, óbvio que no 3 também despreza. Então, o que seria esse 2, 3? Transição? 2, 3 e 2, 3, ficou aí uma dúvida, mas de fato a tração é desprezada no estágio 2, embora pudesse haver recurso, porque no 3 também há o desprezo da tração no concreto. Uma viga de concreto armado submetida a momento fletor crescente passa por 3 níveis de deformação denominados estágios, os quais determinam o comportamento da peça até a sua ruína. Considera-se estágio 2 em uma viga de concreto armado submetida à flexão normal simples, quando o diagrama de tensão normal ao longo da seção é linear, o diagrama de tensão normal ao longo da seção é linear. Nós estamos falando aqui do concreto, momento fletor para 3 níveis, determina o comportamento da peça. As tensões nas fibras mais comprimidas são proporcionais às deformações correspondendo ao trecho linear do diagrama tensão-deformação. Apenas o aço passa a resistir a esforços de tração, isso no estágio 2 nós sabemos que é verdade. A fibra mais comprimida do concreto começa a escoar, atingindo deformação específica de 3,5 por mil ou 0,35%. Aqui não. A fibra mais comprimida lá no estágio 3 é que vai atingir a ruptura na flexão. Não há fissuras visíveis? Isso também não. Então veja que o gabarito ficou de fato com apenas o aço passa a resistir aos esforços de tração. Só que veja bem, no estágio 2 o concreto de fato encontra-se fissurado. Considera-se então sua relevância ali na resistência à tração, embora haja. Porém, o concreto ainda mantém dentro do regime elástico linear comprimido. Então, quando a gente vê aqui na letra B, as tensões nas fibras mais comprimidas são proporcionais às deformações correspondendo ao trecho linear, sim, isso seria verdade também. Então, mais uma questão passível de anulação. Ele falou só da parte comprimida, a parte comprimida continua no diagrama linear. A tração é que já não é mais considerada. Então, B e C, essa questão, outra questão passível de anulação. No concreto armado, os estádios 2 e 3 se diferenciam por apresentarem, olha, estádio 2 e 3, tensões de compressão do concreto no regime linear, proporcionais às deformações no estádio 2, ok, e no regime plástico no estádio 3. Exatamente isso. A gente acabou de ver que no estádio 2, tensão-deformação proporcional. Estádio 3, não. Nós já estamos num regime plástico das tensões de compressão no concreto. Nós já vimos que a tração já foi desprezada
há muito tempo. O que entra em divergência com a última questão, que fala aqui exatamente isso, que as fibras mais comprimidas são proporcionais às deformações no estádio 2. E a questão deu como errada, FCC, mas o FCG trouxe uma informação muito semelhante como o gabarito. E ela está, de fato, correta. Nosso gabarito aqui, letra A. No concreto armado, os estádios 1 e 2 têm em comum. 1 e 2, o que os 1 e 2 têm em comum? Vamos lá. Tensões de compressão no concreto no regime linear, proporcionais às deformações. Mais uma vez, contrariando a FCC, que falou que na compressão não seria proporcional. Está aqui o gabarito também. Veja, tensão, estádio 1 e 2, o concreto, ainda que seja 1A ou 1B, concreto comprimido, a compressão, regime linear, tensão proporcional à deformação. Tensão de tração no concreto, regime linear, não, o 2 não tem isso. Concreto fissurado na região tracionada, o 1 não tem isso. Tensão de tração igual a 0, nenhum dos dois teria isso, a não ser que seja a origem, né? Peça descarregada, mas o próprio peso próprio já faria esse efeito de tração diferente de 0. Tensão de compressão no regime elástico. Tensão de compressão no regime elástico. No regime plástico, desculpa. Exatamente, tá falso, né? É no regime elástico linear, como diz a alternativa A. Então, só temos como opção a alternativa A. As estruturas de concreto armado podem trabalhar de diferentes maneiras estruturalmente. De acordo com a 6118, as estruturas podem passar por 3 níveis de deformação, as quais são divididas em estádios. Assinale a alternativa incorreta quanto aos níveis de deformação e sua utilização. Para verificação de estado limite de deformação excessiva, pode ser utilizados valores de rigidez do estádio 1, considerando o módulo de elasticidade secante do concreto, desde que os momentos fletores sejam maiores que o momento de fissuração. Veja, como é que eu utilizo no estádio 1 momentos maiores do que o momento de fissuração? Nós vimos que o momento de fissuração marca a transição entre os estádios 1 e 2, fissuras no concreto. Então, de fato, essa é a alternativa incorreta, embora nós possamos, sim, num aprofundamento normativo, entender e verificar que eu posso, no estado limite de deformação excessiva, utilizar a rigidez no estádio 1, mas com elasticidade secante, desde que momentos fletores sejam menores. Então, foi copiado e colado da norma, mas esse valor tem que ser menor que o momento de fissuração, obviamente, com base no que nós já vimos. No estado limite de serviço, as estruturas trabalham parcialmente no estádio 1 e parcialmente no estádio 2. É isso que acontece, onde tem mais momento ali, fica no estádio 2, os trechos de apoio, o menor momento, vão ficar no estádio 1, geralmente. O cálculo das tensões decorrentes da flexão composta pode ser feito no estádio 2, em que é desprezada a resistência à tração do concreto. Estádio 2 realmente é desprezada, está correto. Aqui também está correto. O cálculo do estádio 2 pode ser feito considerando a relação ∆E entre módulos de elasticidade de aço e de concreto igual a 15. A norma traz isso, embora não seja uma afirmação relevante para concurso, para essa questão poderia ter sido fundamental. Admite a segurança em relação ao estado limite último no ato da proteção seja verificada no estádio 1, desde que satisfeita algumas condições. Também a norma fala que tem a verificação simplificada do estado limite último e ela pode ser verificada no estádio 1, mas tem uma série de condições. Por isso, gabarito letra A para essa questão. Vamos ver mais uma da Sesgran Rio. Segundo a 6118, no estado limite de serviço, estruturas com elementos lineares sujeitos a solicitações normais trabalham parcialmente no 1 e parcialmente no 2. A separação entre essas duas partes é definida pelo momento de fissuração. Ok. Em momento, resguardadas as condições da referida norma e demais elementos de cálculo, então esse momento é diretamente proporcional à inércia, diretamente proporcional à distância do centro de gravidade. O que nós vimos? Nós vimos que ele é diretamente proporcional à inércia da seção. Então, MR é diretamente proporcional à inércia da seção de concreto. Diretamente proporcional à distância do centro de gravidade? Não, inversamente. Inversamente proporcional à tração?
Não, diretamente proporcional. Inversamente proporcional é o fator que correlaciona a resistência na flexão e a resistência à tração direta? Não, diretamente proporcional. Inversamente proporcional ao cisalhamento, estamos nem falando aqui de cisalhamento, estamos falando do momento fletor, por isso o gabarito letra A. Em relação aos níveis de deformação, aos estádios, por que passa um elemento de concreto sobre flexão e que determinam seu comportamento até a ruína, analise as assertivas que seguem. Os estádios 1 e 2 correspondem a situações de serviço, enquanto o 3 corresponde ao estado limite último, que só ocorre em situações extremas. Sim, estado limite último, situação extrema do dimensionamento. No estádio 1, estádio elástico, tensão proporcional à deformação, sob a ação do momento fletor de pequena intensidade, a tensão de tração no concreto não ultrapassa a resistência característica? Estádio 1 não ultrapassa a resistência característica à tração? Exatamente. No estádio 2, estado de fissuração, considera apenas o aço para resistir aos esforços. Perfeito. O dimensionamento das estruturas de concreto armado é realizado no estádio 1, no qual não há fissuras visíveis. Estádio 1, de fato, não há fissuras visíveis. Agora, o dimensionamento das estruturas é realizado no estádio 1? Você deve pensar, óbvio que não. É realizado no estádio 3. Por isso, o gabarito é letra D. Só uma correção para essa última fala, que quando a gente fala o dimensionamento é feito no estádio 3, é uma inverdade, né? Porque nós temos que respeitar não só o estado limite último, também estados limites de serviço. Então, muitas vezes, a resistência em peças, por exemplo, de peças pré-moldadas, a resistência do concreto no estado limite último estaria ok, mas tem uma flecha muito grande. Então, nós estamos diante de um problema, uma limitação de dimensionamento que vem do estádio 1, estádio 2 e não propriamente do estádio 3. Então, é errado falar que o dimensionamento do concreto armado é feito no estádio 1? É. Por quê? Porque ele é feito, na verdade, estádio 1, 2 e 3. Estádio limite último, uso 3. Estádio limite de serviço, 1 e 2, 1 ou 2. Okay? Então, nós temos que dimensionar não só para o estado limite último, mas também as estruturas têm que ser dimensionadas para estados limites de serviço. Só fica essa atenção especial, embora a gente pense sempre em estado limite último, como o caso que dimensiona uma peça, na maioria das vezes mas nem sempre é. Espero que tenham gostado e entendido os principais estádios de deformação das estruturas de concreto 1, 2 e 3. Até a próxima.